Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos dar início a mais um culto, a mais um dia de bênção sobre as nossas vidas, a mais um dia de vitória. Que dia maravilhoso esse que Deus deu para cada um de nós. Estamos com saúde, estamos na casa do Senhor, estamos dispostos a louvar e engrandecer a esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. E para esse domingo, eu queria falar sobre o Salmo 122. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Eu só vou falar o primeiro versículo. Versículo não, o primeiro número, que os salmos não são versículos. O primeiro número dele. Acredito que a maioria já conhece. Amém? O Salmo 122 fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre para estar na casa do Senhor essa noite? Você está feliz porque você está na casa do Pai essa noite? Isso. Eu estou muito feliz, porque Ele me deu um dia de vitória, um dia onde eu pude comer, onde eu pude beber, onde eu tinha o que comer, eu tinha o que beber, né? Pude estar com a minha família reunida na minha mesa, comendo, aquela converseira que é uma benção, né, de domingo, que um quer falar mais que o outro quer falar mais que o outro, é uma delícia. Aleluia! Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade, liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina. Deus é poderoso, irmãos. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você tem a oportunidade de ofertar agora. Pegue a sua oferta, seu dízimo na mão, que vamos orar. Glórias, glórias é teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que nós temos que trazer, Senhor, o nosso dízimo à casa do tesouro, Senhor. Senhor, e ali no versículo 17, o Senhor fala assim, fazei prova de mim. E no 17 diz assim, aí vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Senhor, firmado na tua palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que muitos, Senhor, têm essa questão no coração de dizimar, de ofertar. Mas a tua palavra diz, Senhor, que tem que ser com alegria. Senhor, eu te peço agora, Senhor, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor sabe tudo que nós temos, Senhor. O Senhor sabe tudo que nós ganhamos, Senhor. O Senhor sabe porque é o Senhor que tem nos dado, Senhor. Senhor, eu quero te pedir agora que nós sejamos dignos, Senhor, de ofertar na tua casa, de trazer, Senhor, os nossos dízimos, Senhor. Senhor, para que nós possamos pedir para ti, Senhor, repreender o devorador, o migrador, o cortador, e que nós possamos ser prósperos nessa terra, Senhor. Senhor, mas é o teu Espírito que nos convence, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu quero te pedir, ó Espírito Santo, entras em cada coração e ministra, Senhor, esta palavra, Senhor, de ser fiel à tua obra, Senhor. Senhor, no teu nome, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, todos aqueles, Senhor, que têm entendido, Senhor, e têm colaborado, Senhor, para a manutenção desse prédio, para a manutenção do vale, Senhor. Senhor, abençoa poderosamente, Senhor, 100 vezes mais, Senhor, porque as suas bênçãos não têm limite, Senhor. Senhor, eu profetizo agora, Senhor,
Ó, no teu nome, Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, nos alcance a cada momento, porque nós somos fiéis a ti, Senhor, no teu nome, Jesus. E aqueles que ainda não compreenderam, ó Espírito Santo, visita poderosamente, que possamos entender o segredo da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode ofertar agora. No mais profundo mar, nos mais altos céus, se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Glória a Jesus. Ó, caindo aqui, ó. Quem que vai orar? Nossa. Então vou eu, né? Estenda as tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, as nossas crianças, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor. E essas crianças estão crescendo com o Teu conhecimento, Senhor. Abençoa, Senhor, poderosamente, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, domingo é dia da Santa Ceia. Como nós havíamos falado, traga alimento, irmãos. Pode trazer o que for de alimentos, porque a nossa ida para o vale está dependendo dos irmãos agora. Roupa e alimento. Encher o caminhão e eu vou de novo. Pode. Então, no domingo, já pode começar a trazer os alimentos de novo que nós estamos recebendo. Então, esteja orando. Tem mais alguma coisa lá, pastor? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção sobre o Magno e a Fabíola, Senhor, que estão ali no vale, Senhor. Ó Jesus amado, Senhor, o Senhor que é dono do ouro e da prata, o Senhor que sabe de todas as coisas, Senhor. Senhor, nós estamos pela fé e o Senhor sabe, o Senhor conhece a intenção do nosso coração, Senhor. Senhor, nós precisamos, Senhor, acabar esta parte, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o recurso já existe, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, Senhor. Eu creio que breve o dinheiro estará nas nossas mãos, Senhor, porque o Senhor toca em corações generosos, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que têm contribuído, que têm orado, que têm se disposto, Senhor, a fazer a tua obra missionária, Senhor. Senhor, nós estamos também, Senhor, queremos apresentar aquele grupo de pessoas que já estão se reunindo ali, Senhor. Breve, Senhor, nós estaremos ali, Senhor, com a tua igreja, Senhor. Ó Jesus amado, Senhor, que essas pessoas que aceite, Senhor, o Senhor como Salvador, que continue, Senhor, prosseguindo, Senhor, e que a Tua palavra possa ser pregada naquele local, que haja vida, que haja transformação e o principal, salvação, Senhor. No Teu nome, Jesus, nós queremos Te pedir e Te agradecer, porque o Senhor tem sido generosos com nós lá, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podeis se assentar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar de um tema
que eu considero extremamente importante e relevante para os dias atuais. Como viver a vontade de Deus em meio à adversidade? Como nós vamos conseguir viver aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus deseja, aquilo que é projeto de Deus para a nossa vida, em meio a tanta crise, tantas dificuldades, tantas adversidades, tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor? A palavra de Deus nos dá um norte, a palavra de Deus nos dá meios para que a gente possa viver de uma forma diferente. É interessante que essa semana chegou um vídeo até as minhas mãos, e eu trouxe ele, eu vou passar para a igreja, que chamou a minha atenção. E pensando um pouco nesse vídeo, em tudo que eu pude contemplar, olhando para esse vídeo, eu comecei a estudar um pouquinho a respeito desse assunto e pensar naquilo que Deus deseja para nós. Está difícil? Está difícil. As coisas não estão conforme nós talvez imaginássemos. Sim, o desemprego tem batido a porta, o país vive um momento de extrema dificuldade, né? Ainda hoje eu fui na banca, eu brinquei com o jornaleiro, né, da banca, é isso, né, jornaleiro, né? E eu falei, dá logo a revista Veja, que eu quero ver ela aqui dentro, porque se eu levar ela vai ficar obsoleta. Que na verdade, no dia seguinte nós já não sabemos o que vai acontecer. Então nós vivemos um tempo difícil, mas nós temos um Deus poderoso, que tem promessa para as nossas vidas. Então nós precisamos começar a focar a nossa mente naquilo que Deus tem para nós, e mudar um pouco o teor das nossas conversas, da nossa visão, daquilo que nós temos visto e trazido para a nossa mente. É interessante que esse vídeo que eu vou passar já, esse vídeo chamou a minha atenção, mostrou algo para mim que eu ainda não tinha conseguido entender muito direito. E pensando nesse vídeo, eu fui estudar um pouquinho, e eu tenho uma palavra baseada naquilo que Deus tem para nós. Então abra sua Bíblia comigo, no livro de Números, no capítulo de número 13. Aleluia. Sempre lembre que Deus tem promessa para você. Nós somos filhos da promessa. Deus tem promessa para as nossas vidas. E as promessas de Deus são para nos abençoar. Aleluia. Números capítulo 13. Todos acharam? Do versículo 1 em diante. Diz assim a Bíblia: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez? E nessa oração também coloque a vida do irmão Luiz. Ele mandou agora uma mensagem para mim pedindo oração. Ele está com uma certa dificuldade na pressão, né? A pressão dele está subindo, ele está tomando remédio e não está conseguindo controlar. Então esteja orando por ele. Hoje ele não passou bem. Pai querido, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade. Agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez e tem feito nas nossas vidas. E nesse momento colocamos também a vida do irmão Luiz nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que o abençoe, que ele seja alcançado pelo Senhor, tocado pelo teu Espírito, que haja cura, Senhor Deus, sobre a adversidade que o irmão tem enfrentado, ó Deus. Alcança a vida dele, traz paz, traga alegria e o abençoe, Senhor. Abençoa o lar do teu filho, no nome de Jesus. Nos fortalece nessa noite e fala ao nosso coração, pois viemos aqui, ó Deus, e o intuito é ouvir a tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Observe que esse texto, ele fala de algo muito interessante. Ele fala de promessa
ele fala de algo que Deus desejava entregar aos teus filhos. Assim como é um desejo de Deus que eu e que você viva e se deleite nas coisas que Deus já fez por nós. E às vezes nós acabamos nos perdendo em algumas atividades ou também nas adversidades, naquilo que está diante de nós, e não conseguimos contemplar a bondade de Deus nas nossas vidas. Esta semana me chegou ao meu conhecimento a respeito dos muçulmanos invadindo o nosso país com um propósito. Nós temos acompanhado, eu creio que a maioria tem acompanhado, o desejo dos muçulmanos em dominar a terra. E eles têm algumas estratégias para dominar a terra. E eles vieram espiar o nosso país. Eles vieram já há algum tempo e foram se infiltrando em alguns lugares, né? Se eu não me engano, Foz do Iguaçu é um lugar onde existe muito muçulmano, é um lugar onde existe uma base que, segundo alguns relatos, até o Bin Laden já esteve aqui. E eles começaram a sondar alguns lugares. E, algum tempo atrás, não sei se alguém viu, há um mês atrás mais ou menos, eles fizeram uma passeata em São Paulo, né, lá na Avenida Paulista. E eles começaram então a colocar as mãos de fora das mangas. E decidiram começar pelo Maranhão. E no Maranhão, em efetivo, eles começaram a trabalhar e evangelizar os nossos irmãos lá no Maranhão. Então, se você depois quiser ver algumas fotos, se você procurar na internet, você vai achar bastante. Eles estão investindo nisso. Mas uma coisa me chamou a atenção. Um dos seus aitolás, não sei como que é o nome que chama lá, o sacerdote deles, ele estava palestrando numa mesquita e ele falou algo que chamou a minha atenção. Eu gostaria de passar esse vídeo antes de entrarmos na mensagem. Você pode soltar aí, por gentileza? Para que a gente possa ver qual é a visão que os muçulmanos estão tendo de nós. Nós precisamos estar atentos a algumas coisas. Veja esse vídeo, preste atenção. Acho que nem precisa desligar, Cláudio, acho que dá para ver. Dá para ver, irmãos? Então desliga, volta aí. Volta o vídeo. Preste bem atenção, tem que ler. Pode soltar. كان من الضرورة أن تسد الأبواب على هؤلاء المبذرين وأن يوجهوا بأن ينفقوا الأموال في الخير لا فيما يعود عليهم من وبال في الدنيا وفي الآخرة. فكم من مبذر أنفق ماله بلا حساب في هذه الدنيا تحول بين عشية وضحاها إلى فقير يستجدي الناس ويتسول أمام البيوت بسبب عدم مبالاته بإنفاق المال. كم من أناس هكذا، ولربما كان ذلك عاقبة الإمساك أيضا. من شأن الإمساك أن يؤدي إلى الضد، كما يقال بأن لكل فعل رد فعل. قد يكون الإمساك يؤدي إلى رد فعل. نحن نعرف من الأغنياء في قطرنا العماني. Pronto, é só isso. كان من الضرورة أن تسد. Só isso, pode desligar. Conseguiram observar? Os muçulmanos, eles têm uma visão de nós. A visão que eles têm de nós é que nós somos um povo fraco, infiel, sem compromisso, que não quer nada com nada. E eles têm um desejo. E o desejo deles é dominar o nosso país. E não somente dominar o nosso país, destruir todos os nossos templos. E eles usam uma palavra ali, não sei se você observou, terra dos infiéis. Por que será que eles têm essa visão de nós? O que a igreja tem feito? Pode ligar, Cláudio. Demora um pouquinho, né? O que a igreja tem feito, ou o que a igreja vai fazer
para que mude esse conceito. Nós vamos ficar de braços cruzados, vendo eles dominar a nossa terra, porque uma coisa pode ter certeza: eles vão fazer de tudo para tomar conta do nosso país. A promessa para a nossa terra, para o nosso país, a promessa de que nós seríamos, o Brasil seria um celeiro de missionários. Mas e aí? O que nós vamos fazer com as promessas de Deus? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos para a diversidade, olhamos para a circunstância, olhamos para as situações, olhamos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que está acontecendo na nossa vida, e tudo isso começa a falar alto demais na nossa mente. E então nós deixamos de cumprir, deixamos de fazer, deixamos de se esforçar para realizar e conquistar aquilo que Deus já nos deu. E aí nós deparamos com um povo com uma mente um pouco transtornada, dizendo a realidade para nós. Sabe o que me preocupa? O que me preocupa é que o que eles estão dizendo, boa parte é verdade. Nós, infelizmente, não queremos ter compromisso com aquilo que Deus coloca diante de nós. Esse texto que nós vamos ler fala a respeito de compromisso, a respeito de visão, a respeito de disposição, a respeito de promessas de Deus. E é interessante, depois a gente pensa mais nos muçulmanos. Você pensa na sua casa, quem sabe essa semana você se dispõe e tenta evangelizar o seu vizinho, evangelizar o seu amigo na escola, seu professor, seu patrão, alguém que está próximo de você. Deus tem colocado alguém próximo de nós. Deus tem colocado pessoas ao nosso lado, que se nós não fazermos nada, em breve, em pouco tempo, os muçulmanos vão fazer. E aí? Aí não adianta correr, reclamar, chorar. O nosso país ainda não está nas mãos deles. Mas se nós não posicionarmos, Satanás terá o maior prazer em colocar nas mãos dos muçulmanos. E vai se tornar difícil depois para sair da garra deles. Então, por que não se posicionar? Então, nós vemos aqui Deus expressando algo para Moisés, dizendo: olha, Moisés, eu tenho uma terra especial, eu tenho uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, um lugar que eu preparei, um lugar que do meu jeito eu fiz, e eu quero abençoar o povo, eu quero entregar para esse povo, eu quero colocar na mão desse povo. Então, escolhe alguém e manda para esse lugar, leva as pessoas até este lugar para que eles possam contemplar, para que eles possam ver aquilo que eu reservei para eles. E a Bíblia diz que Moisés, debaixo do mandado, debaixo da vontade de Deus, Moisés escolheu algumas pessoas. E o texto deixa bem claro que Moisés escolheu uma pessoa de cada tribo, e eram os príncipes desta tribo, eram pessoas que viviam numa igualdade, ou seja, não havia uma diversidade de pessoas, eram pessoas que estavam vivendo em igualdade. Nas nossas vidas não é diferente, nós estamos vivendo em igualdade, não há ninguém aqui que seja melhor ou pior diante de Deus. Eu disse de manhã na escola bíblica que Deus não tem os seus queridinhos. Deus tem filhos. E Ele cuida com muito amor dos seus filhos. Nós estamos no mesmo patamar. Nós estamos na mesma igualdade, vivendo da mesma maneira, debaixo da mesma promessa de Deus. A Bíblia nos ensina que em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos dá graça para vivermos o melhor.
Mas às vezes parece que nós perdemos a visão que Deus tem nos dado, porque algo não acontece do nosso jeito, ou porque de repente não é conforme a nossa vontade. Então nós deixamos de acreditar, e deixando de acreditar, deixamos de receber e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O texto então fala a respeito de igualdade. E é interessante que Moisés então envia estes homens, que depois, com carinho, com tempo, durante a semana, você pode olhar aí na sua Bíblia e decorar cada nome. Tem uns nomes aqui abençoados para colocar em filhos, mas não coloque, que você vai ter problema, né? Mas tem vários nomes aqui. Muito bem. Quando chega no versículo 21, no versículo 17, a Bíblia diz, olha, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas. Moisés estava dando uma ordem, Moisés estava falando o que eles tinham que fazer. Observe que nós precisamos sempre estar atento àquilo que Deus fala ao nosso coração. Nem sempre nós devemos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Nós erramos muito, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. E nem sempre nós queremos estar atento e estar disposto a fazer conforme Deus nos manda. Por isso que erramos, por isso que sofremos, por isso que muitas vezes nós padecemos na nossa pele, na nossa carne, vivemos momentos difíceis e de adversidades pelo simples fato de não darmos atenção àquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então Moisés chega e fala, olha, vocês vão para essa terra. Chegando lá, vocês vejam a terra, que tal ela é, e o povo que nela habita. Dá uma olhada, observe se ele é forte, se ele é fraco, se tem poucos ou se tem muito. Qual é a terra em que habita, se é boa, se é má. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza. Também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias da uva. Ou seja, Moisés deu uma ordem e disse, olha, vocês vão lá, vocês vão observar tudo. Vocês observem com carinho. Não fique perdendo tempo. A maior dificuldade que nós temos é que nós perdemos tempo com coisas que não acrescentam nada na nossa vida, não nos levam para lugar nenhum e muitas das vezes ainda roubam aquilo que nós já tínhamos conhecimento. Quantas vezes nós temos o conhecimento, sim, que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, nós precisamos buscar mais entendimento e conhecimento de quem é Deus, mas nós perdemos tempo com coisas que nos afastam de Deus. E às vezes fazemos isso em nome de Deus. Então Moisés chega e fala para aquele povo, ó, a função de vocês é essa, somente essa. Observe que Moisés não disse mais nada. Moisés só disse para aquele povo ir lá e observar, olhar todas essas coisas. E a Bíblia diz que eles fizeram. Começar bem, irmãos, é extraordinário. Muita gente começa bem. Tem gente que começa até na frente. Eu tenho ouvido, por muito tempo, uma história chamada Primeiro Amor. E eu até tenho visto alguns hinos, né, e tenho visto algumas canções dizendo, eu quero voltar ao primeiro amor. E aí eu fico pensando, eu não consigo encontrar primeiro, segundo, terceiro, quarto amor, quinto amor, sexto amor. Para mim, ou ama ou não ama. Quem ama, ama. Quem não ama, não ama. Não tem, eu amava, agora eu amo mais ou menos. Então, ou nós estamos firmados com Cristo, ou nós não estamos firmados com Cristo. Ou nós vamos passar a eternidade com Cristo, ou nós não vamos passar a eternidade com Cristo. Nós precisamos ter entendimento dessas coisas. Porque com o tempo, o amor não se esfria. Até porque amor, eu vou dizer mais uma vez, amor não é paixão, amor é decisão.
E quem decide, decide. Quando Deus decidiu nos amar, Ele sabia que o seu Filho Jesus ia morrer na cruz. E quando Ele viu o povo que nós éramos, um povo ruim, um povo pecador, um povo que não queria nada com nada, Ele não teve desejo de voltar atrás. Pois Ele já havia decidido que seu Filho iria morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Então Ele amou, ponto final. É esse amor que tem que estar implantado no nosso coração. Eu amo, eu amo. Então o povo chega naquele local, começaram muito bem. E algumas pessoas começam bem demais. Algumas pessoas querem ir cedo para a guerra. Certa vez eu ouvi alguém dizer, e por muito tempo também pensei dessa maneira, que os novos convertidos eram os maiores evangelistas da igreja. E hoje eu confesso que eu estava redondamente enganado. Os novos convertidos são os recrutas. Eles precisam aprender para depois trabalhar. E em nome disso nós começamos, a igreja, de certa forma, a enviar os novos convertidos para trabalhar lá fora. Esse é papel de quem já tem conhecimento. O novo convertido, ele tem que aprender a manusear a palavra, ele tem que aprender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. Ele precisa adquirir conhecimento, e esse conhecimento ele adquire na base. Imagine um soldado, tiro de guerra aqui da cidade é excelente. As pessoas vão lá uma vez por dia, né? Eles vão lá, ficam 1 hora ou 2 horas, um período lá, colocam um fuzil nas costas, e eu não tenho medo de errar, 90% não sabe operar o fuzil. Imagine pegar o pessoal do tiro de guerra ali, não menosprezando, e levar eles para o Iraque, cada um com um fuzil. O que vai acontecer? Vai voltar quanto? Não vai voltar nenhum, porque eles não estão preparados. Eles fazem parte, mas eles estão sendo preparados. Então, no tempo certo, aí eles podem até, depois de um bom conhecimento, ir para a guerra, mas ainda não, porque eles vão morrer. E às vezes nós achamos que é dessa maneira, e nós acabamos matando as pessoas. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Isso é muito importante. Então, começar bem é estar na presença de Deus e querer Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque se Deus não for o primeiro na nossa vida, tudo está errado. Nós precisamos reavaliar a nossa vida. E muitas das vezes, ao reavaliar, nós vamos encontrar Deus em outra posição. E sinto dizer, muitas vezes nós não vamos encontrar Deus na nossa vida como prioridade. Então nós precisamos prestar atenção, porque começar bem é lindo demais. Algumas pessoas começam bem numa corrida. Uma corrida que eu gosto de assistir é a corrida de São Silvestre. Eu acho interessante que as pessoas começam e alguns saem na frente, e alguns se vestem de boneco, e saem, e caminham, mas logo eles vão parando, logo eles vão desanimando. Por quê? Porque não há nenhum preparo. Eles vão por causa da festa. E muitas pessoas estão na igreja por causa do nome gospel, por causa do sentido do evangélico, por causa do ibope, por causa do que está na moda, porque agora o nosso país é um país cristão. Não, nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos nos achegar a Deus, ter conhecimento de Deus, ter a certeza de quem é Deus, convicção de quem Deus é na nossa vida, para que nós não sejamos levados por qualquer vento, por qualquer movimento, por qualquer circunstância, e dominado por um povo como esse que nós vimos, que não tem boa intenção para as nossas vidas. Em momento nenhum esse povo está querendo vir para o nosso país para dar emprego, irmãos, para abençoar a nossa vida. A intenção é nos subjugar. E nós ouvimos, nós vamos comer nas mãos deles. Essa é a verdadeira intenção. Esse é o propósito deles sobre a nossa vida. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Não voltar ao primeiro amor, não, mas estar no amor de Deus, implantar essa decisão no nosso coração, viver no nosso dia a dia, para que nós possamos ser abençoados por Deus. O texto fala então que esses homens, eles subiram e espiaram a terra conforme lhe havia sido ordenado. Subiram pelo Neguebe, passaram lá pelo Hebron,
né? Eles viram todas as coisas. Depois eles vieram até o vale, cortaram lá os cachos de uvas, trouxeram até a terra, né? Trouxeram até Moisés. Todas as coisas eles fizeram direito. Depois de 40 dias eles voltaram. Depois de um tempo eles retornaram. Agora a grande diferença, ela não está naquilo que eles possuíam, porque segundo a palavra eles estavam em igualdade. A grande diferença estava na forma de ver as coisas. A diferença na nossa vida não está na adversidade que nós enfrentamos. A diferença está em como nós enfrentamos a adversidade. É o que nós vamos fazer com aquilo que chega até nós, que vai fazer a diferença nas nossas vidas, não aquilo que chega até nós, irmãos. Às vezes nós ficamos chateados por algo que alguém disse, que alguém falou, que contou para o outro e que disse que era a nosso respeito. Coisas que com certeza não fariam diferença nenhuma na nossa vida, mas nós trazemos, e o nosso coração vai se enchendo de mágoa, vai trazendo tristeza, nós vamos ficando desanimados, nós não queremos mais caminhar, nós perdemos a vontade de viver, nós perdemos a vontade de conquistar, nós perdemos a vontade de ser abençoado por Deus. Há promessas para nós. A vontade de Deus é encontrar um povo feliz. Quando o salmista diz, me alegrei, quando disseram, vamos à casa do Senhor, ele diz, porque na casa do Senhor há alegria, porque estar na casa do Senhor trazia um benefício, estar na casa do Senhor trazia conforto, e muitas das vezes hoje, nós vamos à casa do Senhor para ver se Deus vai ter misericórdia e trazer alguma coisa para nós, vai trazer algum benefício para nós, e o que nós temos que estar atento, é que a vontade de Deus é que nós estejamos alegres, a vontade de Deus é que nós sejamos abençoados, porque Deus já fez promessas para nós, Deus tem bênção para nós, nós vivemos debaixo de promessa, há uma promessa de uma aliança com Cristo, nós vivemos debaixo da graça, nós estamos aliançados com Cristo, nós somos cordeiro com Cristo, e nós ficamos correndo atrás de coisinhas, e não conseguimos amadurecer, não conseguimos receber de Deus o que Ele já reservou para nós. Esse povo foi, passeou lá na terra, olhou para a terra, teve conhecimento, conseguiram ver algumas coisas, e depois eles voltaram. Chegando, eles foram relatar. E aí que entra o cerne da questão. Existiam dois destinos diante daqueles homens, e era eles que iam fazer a escolha. Observe que Deus nunca vai nos obrigar a nada. Nunca Deus vai obrigar, nem eu, nem você, a fazer coisa nenhuma. Deus coloca diante de nós. O Espírito Santo, por misericórdia, coloca o desejo no nosso coração de realizar, mas a escolha quem faz somos nós. Algumas pessoas até dizem, se eu não fizer, Deus vai me matar. Deus não vai fazer nada, irmãos. Se você tem essa visão de Deus, de que Deus é carrasco, de que Deus é injusto, de que Deus fica olhando o tempo inteiro para ver se nós erramos, se nós estamos fazendo alguma coisa errada, você precisa conhecer melhor Deus. Nós não servimos um Deus assim. Nós servimos um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que nos ama, apesar de quem nós somos. Deus não quer trazer nenhum mal sobre a nossa vida. As nossas escolhas podem sim trazer coisas ruins sobre a nossa vida. Por isso, Deus nos deu a liberdade de escolher. Nós escolhemos hoje estar aqui. Nós poderíamos não ter escolhido estar aqui na casa do Senhor. É nós que fazemos as escolhas, mas as nossas escolhas é que vão fazer a diferença na nossa vida. Então vai o povo e vai lá e espia a terra, né? E aí no meio do povo nós encontramos algumas pessoas, e é interessante que é a maioria. Por isso eu sempre observo, nem sempre a maioria tem razão. Pastor, mas numa democracia, a maioria sempre está certa? Será?
Democracia é bom? Depende. Por trás de uma democracia existem muitas coisas. Em alguns momentos pode até ser. Assim como o comunismo, se nós olharmos e tirarmos algumas coisas, nós vamos achar que é fantástico. Mas será que é? O melhor é viver debaixo da vontade de Deus. Nem democracia, nem comunismo, nem nada. Viver debaixo da vontade de Deus. Então observe que esses homens, eles estão na terra, só que alguns têm uma visão totalmente errada. No versículo 27, a Bíblia diz que eles relataram a Moisés e disseram: olha, nós fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Ponto. O que Moisés havia pedido àquele povo? Que eles fossem à terra, que eles observassem, que eles olhassem, era o que Moisés tinha pedido, só isso. Moisés não pediu a opinião do povo. Moisés não pediu para o povo: ó, vocês vão lá, vocês observem tudo, e quando chegar aqui, aí vocês dão a opinião. Aí vocês falam: olha, vale a pena, não vale a pena. Não foi isso que Moisés pediu. Moisés pediu àquele povo que fosse até a terra, observasse a terra, voltasse e relatasse a respeito da terra. Moisés falou: olha, eu quero saber se tem um povo fraco, tem um povo forte, se eles habitam em lugarejos, se eles têm fortaleza, eu quero saber se eles são altos, se eles são baixos, eu quero saber isso, eu quero que vocês espiem e tragam um relato sobre isso. Então até aqui está tudo certo, até aqui está tudo bênção. Eles vieram, relataram a Moisés e disseram: olha, nós fomos à terra, nós chegamos lá, nós observamos, realmente é assim, 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 e essa terra mana leite e mel, e este fruto é o fruto da terra. Até aí está fantástico. O problema é quando entra a visão de derrota. Aí já se levantou alguém dizendo: o povo, porém, que habita na terra, ele é poderoso. O povo que habita nessa terra é muito poderoso. Esse povo, as cidades são muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreu, habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Observe que a visão deles estava só nas dificuldades. Eles eles sabiam que manava leite e mel, mas eles não focaram na promessa de Deus. Se Deus disse para você que você vai ser, não são as circunstâncias que vão te afastar do projeto de Deus. Romanos diz que nem altura, nem profundidade, nem largura, nem espessura, nem tamanho, nem nada pode nos afastar do amor de Deus. Então a promessa que Deus fez para a minha e para a sua vida, ninguém pode roubar, porque foi Deus que fez, e Deus havia prometido que ia entregar essa terra ao povo, mas o povo chega lá e começa a olhar, fala: não tem jeito não, se nós chegarmos lá vai ser difícil demais, vai ser difícil, até existe algumas coisas, ó, o fruto está aqui, mas é difícil demais. Visão de derrota, visão de alguém que esquece de quem os enviou, visão de alguém que não tem conhecimento pleno de quem é Deus, visão de alguém que está caminhando por caminhar, visão de alguém que está perdendo tempo com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Uma visão de derrota. E então nós encontramos, já logo a seguir, visão de alguém que pensa diferente. Caleb se posiciona, vendo tudo aquilo, e fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque certamente nós vamos prevalecer, porque ele sabia que com Deus nós podemos conquistar. Com Deus nós somos mais do que vencedores. Com Deus a vitória é garantida. Nós precisamos entender isso, senão nós vamos caminhar debaixo de uma religiosidade, e religiosidade não nos aproxima de Deus, pelo contrário, nos distancia dos propósitos de Deus. Mas o povo, sempre desanimado, começa a criar dificuldade. E o versículo 31 começa a mostrar o que um povo desanimado pode fazer. O que alguns homens extremamente desanimados podem fazer
para uma nação, para um povo. O povo começa a dizer: olha, porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não vamos poder vencer, porque o juro está alto demais. Quem foi que disse que nós dependemos de juro? Não vamos conseguir vencer, porque o aluguel está caro demais. Não vamos conseguir vencer, porque eu não tenho recurso nenhum no meu bolso. Quem disse que você depende de coisas palpáveis para ser um vencedor aqui na terra? Quem disse? Pastor, mas isso é loucura. Não. Isso é fé. Acreditar naquilo que muitas pessoas não acreditam, tem um nome, chama-se fé. E nós vivemos e devemos ter a certeza no nosso coração de que há uma fé implantada em nós e que se nós nos movermos em direção a isso que já está implantado em nós, nós vamos sim conquistar. Nós não dependemos da circunstância, mas muitas das vezes somos levados, porque outras pessoas passaram por isso, porque outras pessoas enfrentaram isso, e ao invés de olhar para Deus, nós ficamos olhando para a circunstância. E o povo então começa a dizer e desmotivar as outras pessoas. E eles dizem: olha, nós não vamos poder de maneira nenhuma. Diante dos filhos de Israel, eles inflamaram a terra que haviam espiado. Eles disseram: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. É uma terra ruim, é uma terra que não presta, é uma terra que eu tenho certeza, eles estavam dizendo, que se nós chegarmos lá, não vai sobrar nada de nós. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. O derrotista, ele pensa no que o outro está pensando, por isso que ele nunca consegue vencer. Já observou que tem gente que pensa no que o outro pensou a respeito dele mesmo? E às vezes a pessoa não está nem pensando, mas na cabeça dele está assim: ai, será que ele pensou isso? Não pensou. Mas o povo aqui estava inflamando, os espias estavam inflamando o povo e colocando no coração do povo o desejo de desistir, o desejo de retroceder. E se nós retrocedemos, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Uma vez que nós lançamos mão no arado, nós temos que olhar para frente. Nós não podemos olhar para trás, não há alegria em Deus em nós voltarmos atrás. Nós temos que continuar. Estamos diante do mar. Ok. O que nós vamos fazer? Voltar? Não, vamos atravessar o mar. Mas como atravessar o mar? Não sei. Uma coisa eu garanto: se você tiver fé, você vai passar por cima do mar, andando. Se você não tiver fé, o mar vai se abrir. Eu até tenho uma convicção a respeito disso, que o mar só se abriu porque o povo não tinha fé. Porque se tivesse fé, eles iam caminhar por cima do mar. E o mar ia abrir e engolir o exército de Faraó. Mas como o povo não tinha tanta fé, o povo foi na fé do irmão que tinha fé, né, que foi na frente, então o mar se abriu. Se você não tem fé para caminhar sobre as águas, caminhe na fé de alguém que acredita que se for preciso vai se abrir e você vai passar. Mas não retroceda, não desista, não desanime. Se você já chegou até aqui, é porque Deus tem algo na sua vida. Não é as circunstâncias, não é o momento difícil, não é a adversidade, não são as contas, não é o desemprego, não é o país, não é a lava-jato que vai dominar a nossa vida. Nós precisamos levantar e ser grato a Deus, falar: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Algumas pessoas vão ficar olhando para as circunstâncias, mas eu vou olhar para aquilo que o Senhor prometeu, e o Senhor prometeu bênção para a minha vida, então esse dia será abençoado. Por isso eu estou levantando, vou sair de casa, não tenho nada para levar na minha mochila, no meu borná, mas eu vou assim mesmo, porque eu sei que se for necessário, o Senhor vai fazer jorrar a água da rocha. Deus é fiel, irmãos. Nós precisamos nos posicionar, somente nos posicionar para sermos abençoados. Mas o povo começou a ser inflamado. E o povo começou, os espias começaram a dizer ao povo: olha, nós éramos como gafanhoto. E eles também pensavam assim, um povo medroso. Será que ele sentou com os gigantes e falou assim: ó, como é que vocês olham para nós?
mas ele colocou na sua cabeça e inflamou uma multidão. E o texto então fala a respeito de uma multidão totalmente desmotivada, desanimada. O capítulo 14 começa a dizer assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Começaram a murmurar contra a circunstância, contra Moisés, e Moisés já não servia mais para eles. Porque tudo vai bem quando tudo é favorável. Tudo vai bem quando tudo dá certo. De manhã nós estávamos falando a respeito disso, e nós comentamos um pouquinho dos 12 traíras de Jesus. Esqueci, os 12 discípulos de Jesus. Acabei falando traíra, né? Porque nós temos uma facilidade em dizer que Judas era traidor. Então, quando nós falamos de Judas, parece que tem um terrorista diante de nós. Judas é traidor. Judas é o cara que traiu Jesus. O discípulo que não prestava, o discípulo que caminha. Todos. Na verdade, eles estavam com Jesus enquanto as coisas iam bem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Somente num momento. Traiu também. E os outros nem quiseram saber onde Jesus estava. Também traíram Jesus. Só tiveram consciência depois do Pentecoste, quando foram cheios do Espírito Santo. E aí então se levantou novos homens, assim como nós, quando somos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. E aí Pedro, num momento só, falou uma multidão, e 3.000 almas se converteram. Mas antes, não. Por quê? Porque eles estavam só pelo alimento. Eles estavam só por aquilo que acontecia de bom para eles. Lógico, caminhar com quem tem dinheiro, caminhar com quem vai bem, né? Arrumei um amigo que tem muito dinheiro, então quando eu preciso eu falo com ele, ele enche a minha carteira. E o dia que ele começar a esvaziar a sua carteira? Será que você quer continuar sendo amigo dele? O dia que ele começar a pedir emprestado, será que você vai continuar dizendo que ele é o melhor amigo que você tem? Eu tenho um melhor amigo meu. Toda semana ele liga para mim e ele pede 50 emprestado. Melhor amigo que eu tenho. Será que é assim? Mas se alguém começar a contribuir com você, qual é a frase? O Nardo é o melhor amigo que eu tenho. Toda semana ele deposita na minha conta um X. Não é assim? Nós queremos estar com as pessoas só quando tudo vai bem. Estar com Moisés, lógico, o povo estava sendo escravo, de repente Moisés vai lá e algumas coisas acontecem, o povo vê o sobrenatural e caminha com Moisés. Agora chega a hora de ser abençoado. O povo caminhou e não tinha entendido nada. O povo andou, não tinha entendido nada. O povo frequentou culto, frequentou escola bíblica, fez seminário, fez tudo e ainda não tinha entendido nada. Não são as adversidades que vão nos colocar lá embaixo. Pelo contrário, é nas adversidades que nós vamos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos estar focados. Nós não podemos desanimar porque alguém disse que não ia dar certo, porque nós estamos olhando para nós e achando que não vai dar certo. Meu irmão e minha irmã, você é um projeto de Deus. E Deus não projeta nada para não dar certo. Tudo que Deus projetou é perfeito. Tudo, absolutamente tudo, até algumas coisas que nós não gostamos, é perfeito. Na natureza, tudo que Deus projetou é perfeito. Tudo que Deus projetou tem um objetivo, tem um propósito. E se Deus ama e cuida até dos pardais, que não tem muito para oferecer, será que Deus não cuidaria de nós? A Bíblia é repleta de palavra para nos colocar para cima, mas a circunstância, o momento, a adversidade,
às vezes fala mais alto nos nossos ouvidos. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Aquele povo, só porque alguns homens foram lá e começaram a dizer um monte de coisa, eles não queriam ouvir o que Josué e Caleb teriam a dizer. Eles já se inflamaram, eles não pararam para ouvir. Alguém disse que você não vai dar certo? Ok. Chegou ao seu coração, trouxe tristeza? Ok. Ouça o que Deus tem a seu respeito. E depois você tire a sua conclusão. Olhe para a palavra de Deus, veja o que Deus tem para você, veja o amor de Deus pela sua vida. Você pode dizer o que Deus fez para você, com toda certeza. Porque, com certeza, há coisas que aconteceram na nossa vida que jamais nós gostaríamos que alguém soubesse. Mas o Deus que nos amou, Ele trouxe perdão sobre estas coisas. E Ele nunca vai lançar no nosso rosto e dizer, olha, veja bem, Lucas, o que eu fiz para você e o que você está fazendo para mim. Deus nunca vai falar isso. Ele continua nos amando. Nós só precisamos estar focados nele. Nós só precisamos estar olhando para Ele. Nós só precisamos estar posicionados na vontade de Deus. Observe, conforme eu já havia dito, que Moisés havia pedido para o povo ir lá e ver a terra, somente isso. O povo chegou, já tomou partido, já tomou posição. Quem está regendo a sua vida? É o Temer ou é Deus? Ah, mas eu moro no Brasil, e daí? Quem está cuidando de nós? Como vencer a crise? Não tem outro jeito, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Nós somos cristãos, nós temos um Deus poderoso que se levanta a nosso favor. Como se posicionar diante desse mal que nos assola? Desse posicionamento de alguns muçulmanos? Como se posicionar diante disso? Nós vamos correr? Nós vamos desistir? Vamos mudar para outro país? Vamos abrir mão? Não! Vamos voltar à palavra, vamos buscar a presença de Deus, e Deus tem resposta para a nossa vida. Vamos chorar? Vamos desanimar? Não, nós precisamos voltar à palavra, somente voltar à palavra, somente buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Observe que uma pessoa desanimada, ele desanima todo mundo. Então, veja quem está caminhando ao seu lado. Quais são as pessoas que andam com você? Mas existe uma solução para tudo isso. Para o desânimo existe uma solução. E eu quero falar sobre isso. Porque desânimo, eu não quero nem saber de desânimo. Eu sempre digo que está excelente. Mas agora eu criei um novo slogan. E quando alguém me pergunta como que está, eu falo, está 110%. E eu comecei ontem. E uma pessoa me questionou, 110%? Eu falei, é que está 10 acima do normal. Com Deus é sempre acima da média. E aí hoje encontrei com a mesma pessoa, e ele disse, e aí como é que está? Eu falei, ainda está 110%, mas eu acho que vai mudar. Ele falou, nossa, quanto ânimo. Eu falei, você não viu nada ainda. É só o começo. Irmãos, nós precisamos ter uma visão no nosso Deus. Nós precisamos nos animar. Há uma solução para tudo isso. Versículo 5 diz assim, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Quer ser abençoado? Não adianta ficar lutando,
contra as diversidades, contra as circunstâncias adversas, contra o momento ruim, contra a crise, não adianta. Tem que se posicionar. Senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Primeira coisa a fazer, posicionamento. E isso depende de nós, não depende de Deus. É eu que posiciono. É eu que decido o que eu quero fazer. É eu que decido se eu quero ou não quero vencer. Quando nós achamos que estamos derrotados, pode ter certeza que nós não vamos conseguir vencer. Eu vi ontem à noite um documentário e eu achei muito interessante. Eu não lembro o nome da pimenta, mas a Juliana, que morou nos Estados Unidos, ela vai lembrar, daqui a pouco ela vai lembrar. Há uma pimenta na América que não tem um americano que não tem um pote na sua casa. Como que é o nome dessa pimenta, Ju? A Ju já vai lembrar. E eu vi a história dessa pimenta. A pessoa que é o proprietário, ele é um camarada que ele vivia num país subjugado, que agora não lembro, já vou lembrar também. Muito bem. E ele veio para os Estados Unidos num barquinho, e o nome da pimenta é o nome do barco que ele veio até. E ele fazia essa pimenta no país que ele morava. E ele chegou e ele decidiu ser abençoado. Ele decidiu mudar a sua história. E ele começou a fabricar essa pimenta. Irmãos, eu estou falando de uma coisa que eu não imaginava. Eu vi um documentário. Por hora, ele recebe na fábrica dele 12 caminhão lotado de pimenta. E ele faz molho. E é um dos molhos mais famosos que existe na América. Todo americano conhece. Todo americano conhece. E ele veio do nada. Ele veio nos Estados Unidos para morrer. Eu não sei se é do Vietnã, não é do Vietnã. É ali por perto do Vietnã. É um lugar subjugado. E ele veio para a América, veio num barco para morrer, chegou ali, se posicionou, fez aquilo que já estava nas suas mãos, e Deus abençoou a vida dele. E eu vi o documentário e eu fiquei encantado. Encantado em ver o que Deus pode fazer. O molho de pimenta, irmãos, eu estou falando de fortuna. Eu estou falando de algo extraordinário. E o repórter perguntou a ele, você imaginava que isso ia acontecer? Ele falou, nem passava nos meus sonhos. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque não é um momento que vai trazer derrota na nossa vida, é a nossa posição. Eu preciso posicionar. Não adianta eu ficar se lamentando porque o outro está lamentando. Tem gente que ele está chorando por coisa que não tem nada a ver com ele. Tem gente chorando por defunto errado. Não tem nada a ver com ele. Se Deus colocou no seu coração algo, se posicione. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se eu sou mais do que vencedor, por que eu não consigo vencer as adversidades? A Bíblia está errada? Não, é eu que estou errado. Qual é a posição que eu tenho tomado? Qual é o rumo que eu tenho traçado para a minha vida? Aonde eu quero chegar? Qual o planejamento que eu faço para a minha vida? Eu olho para o momento? Não, nós precisamos olhar para Deus. Senhor, o momento é esse. Está difícil, a terra é essa, tem gigante, mas o Senhor prometeu, e se o Senhor prometeu, eu vou viver nessa terra, e esses gigantes vão trabalhar para mim. É uma questão de posicionamento. Tem gigante? Tem, vai ser meu funcionário. Cada gigante equivale por quanto? 5, 6? Ótimo, menos funcionário, menos gasto, vai trabalhar tudo para mim. Nós precisamos ter foco, irmãos. Se não posicionarmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Imaginem aqui Moisés olhando para o povo e falando, gente, vocês estão certos. É verdade. Deus enganou nós. Enganou eu, enganou vocês. Vão voltar todo mundo. E eu estou desanimado, vou largar a mão. O quê? Levante um capitão aí, corre para lá. Não. Vamos nos posicionar diante de Deus. Vamos lamentar diante de Deus. Vamos chegar diante daquele que pode. Vamos falar com quem tem o poder de fazer as coisas. Vamos resolver a nossa vida com aquele que pode mudar a nossa história. Eu me posiciono. Quando eu me posiciono, algo acontece. A minha visão abre. Eu começo a enxergar de uma outra maneira.
Posicionamento leva a uma visão espiritual aguçada. Nós conseguimos enxergar o que ninguém está enxergando. Na fila de desempregado, tem gente com sede, você sabia disso? E tem gente vendendo garrafinha de água. Está ruim para ele, né? Ele pega uma caixinha de água, uma caixinha de copo, e ele sai vendendo. Ele ganha pouquinho, mas uma fila quilométrica, de tarde ele vendeu 10, 15 caixinhas de água. É uma questão de visão, irmãos. É uma questão de estar atento ao momento. Mas nós precisamos estar posicionados, senão nós não conseguimos enxergar nada. Já viu um congestionamento de carro, como tem pessoas felizes em meio ao congestionamento? Tem gente vendendo carregador de celular. Por que as pessoas vendem carregador de celular no congestionamento de carro? Já observou? Porque a maioria das pessoas amam o celular. E a bateria sempre acaba no meio do congestionamento. Eu não sei por que congestionou, acaba a bateria. E daí você tem que comprar aquele negocinho lá para espetar no carro para funcionar. Mas tem alguém ali vendendo. E ele está amando o congestionamento. Ele levanta de manhã e fala: Deus, abençoa, que caia o barranco lá na frente, que caia uma ponte, mas que pare tudo, porque eu preciso sustentar a minha família. E ele acredita na sua visão, vai num lugar, compra um monte de coisa barato, e ele sai vendendo, alegre, feliz da vida, água gelada, coco gelado, suco, pastel, pipoca. E o povo compra. É uma questão de visão. Nós precisamos estar atentos ao momento, não à circunstância. Ai, pastor, está tão ruim. Passei para a cidade, aí vi um monte de lugar, tudo fechado, uns comércios fechados lá no centro. Ok. Você não queria montar um comércio para você? Ah, eu queria, pastor. Então, monta lá. Ah, mas está tudo fechado? Ué, Deus está providenciando uma oportunidade de você montar, você vai abrir mão porque você quer. Porque antes você não ia conseguir. Porque uma portinha pequena custava 4, 5, 6 mil reais. Agora custa 800, 500. Se você for lá, ainda pega uns 3 meses de graça para você começar. Começa o seu comércio. Você não acredita que Deus pode te abençoar no meio da crise? Então, é uma questão de ampliar a visão. Ô, glória, fechou, é aqui mesmo que eu queria alugar, então eu vou alugar esse ponto aqui. E mais para frente eu vou comprar ele. É uma questão de visão. Quando nós posicionamos, as coisas mudam. Moisés, quando se posicionou, ele teve entendimento. E ele disse: olha, algo vai acontecer. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra. E vai nos dar essa terra. Mas o Senhor só vai se agradar de nós quando nós nos contentarmos, quando nós recebemos a bênção que Ele tem com alegria no coração. Você já deu um presente para alguém que não gostou do presente? Você ficou satisfeito? Vá no aniversário de criança e leva uma camiseta para ele. Você vai ver como que ele vai amar você. Ele vai falar: ô tio, você trouxe uma camiseta? Ô tio, trouxe uma camiseta. É assim que uma criança se posiciona? Você dá uma camiseta, ele fala: camiseta? A mãe fala obrigado para ele. Obrigado, viu, tio? É o máximo que você vai conseguir. Agora chega no aniversário, o pai com a mãe talvez não vai se alegrar tanto, mas a criança vai. E aí você leva para ele lá aquele carrinho barulhento, que fica lá, piuí, 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 aquele barulhão todo lá, um apito. Dá um apito para uma criança no aniversário, você vai ver só. Ele faz a festa. Ele faz a festa. E aí dá alegria no nosso coração em ver que ele se alegrou. Deus havia prometido uma terra. E Deus falou: olha, essa terra mana leite e mel. É uma terra boa. Fui eu que prometi. Aí vai o povo lá. Chega o povo lá, volta e fala: ai, Deus não gosta de nós. Vai matar todo mundo. Vai acabar com a gente. Nós fomos lá e vimos, aquela terra não presta. Aquela terra não vale nada. Aí então Moisés se posiciona e fala assim: olha, se Deus se agradar de nós, se Deus olhar para nós e ver que nós estamos felizes com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, então Ele vai entregar essa terra nas nossas mãos. Então Ele vai nos abençoar. Por isso o salmista diz, lá no Salmo
34. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Ontem eu estava conversando com um rapaz, eu fui no Aras, lá numa pista de corrida de moto, e tem um moço, o apelido dele é motoboy. Ele não trabalha de motoboy, mas o apelido dele é motoboy. E eu não sabia a história dele. Ele tem uma moto que vale uns 70 mil reais. E ele anda bem de moto, tudo. E ele estava lá. E aí uma pessoa que estava com ele estava contando a história dele. Quando ele era criança, ele veio de uma família muito pobre. Ele é de Campinas, uma família muito pobre. Então ele montava a moto para ele andar. Ele pegava tanque de uma moto, motor de outra moto. Ele empurrava a moto a semana inteira para fazer funcionar a moto. Chegava no domingo, ele andava um pouquinho, porque ele tinha dinheiro para 2 litros de gasolina. Mas ele tinha um sonho. E ele queria uma moto. Uma moto. E Deus permitiu que ele tivesse a moto dos seus sonhos. É uma questão de posicionamento. Eu quero, eu vou fazer. O que eu tenho na minha mão? Eu tenho isso? Então é com isso que vai começar. Eu tenho pimenta na minha mão? Eu vou vender molho de pimenta. O camarada não olhou o que ia acontecer, olhou o que estava nas mãos dele e começou a fazer. O que Moisés havia falado para o povo é: vai lá e veja o que tem. Voltou, falou, pronto, está resolvido. Vamos falar com Deus. Mas o povo já começou, os espias já começaram: a gente, não funciona não, nós fomos lá, vocês não viram nada. Eu estou contando, é melhor vocês nem ir. Porque se você for, não vai dar certo. Já viu como tem pessoas que nos colocam para baixo? Você vai contar um sonho para a pessoa vai falar: que isso? Larga a mão disso. Não vai dar certo de jeito nenhum. Eu conheço uma pessoa assim, que começou, não deu certo. Eu conheço outro que não funcionou. Eu conheço outro que quebrou. Eu conheço outro que perdeu até o que ele tinha. E aí a gente desanima. Deus colocou no seu coração, se posicione e fala: Deus, muito obrigado. Eu vou entrar nessa terra. E Deus vai começar a abrir a sua visão. Você vai começar a enxergar coisas que as pessoas não estão enxergando. Visão espiritual. Deus vai aguçar a sua visão espiritual. Também é necessário convicção. Porque sem convicção nós não chegamos em lugar nenhum. Sem convicção a gente para. Eu tenho convicção de que Deus me colocou nesse lugar. Por isso que não é a adversidade, não é o momento, não é as circunstâncias que vai trazer desânimo na minha vida. Eu tenho convicção. Eu tenho tanta convicção que um dia eu orei e falei: Senhor, aqui dentro não tinha ninguém. Eu entrei aqui e falei: Senhor, às vezes eu olho para a igreja e eu tenho uma vontade de ver essa igreja cheia, mas às vezes eu olho e vejo algumas cadeiras vazias. Mas uma coisa eu falo para o Senhor: se tiver só uma pessoa aqui, eu tenho convicção de que neste momento o Senhor me quer aqui, então eu continuo aqui. E se não tiver ninguém também, o Senhor quiser eu aqui, eu fico aqui. Não tem problema, porque eu sei que foi o Senhor que me colocou nesse local. Então, enquanto o Senhor me quiser aqui, eu não vou sair daqui. Convicção, é necessário ter convicção. Moisés tinha convicção, Josué e Caleb tinham convicção. E eles se posicionaram então e disseram: olha, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Obediência. Sem obediência, nós não vamos conseguir conquistar nunca nada. Nós vamos patinar e continuar patinando. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai entrar semana, passar mês, passar ano, e nós vamos ficar estacionados. É hora do povo cristão reagir, é hora do povo cristão se posicionar. A Bíblia diz que Deus vai nos colocar num outro patamar. Deus não quer que a gente fique lá atrás, não. Deus quer nos colocar como cabeça. E não como cauda, vivendo debaixo de ordem, sendo subjugado. Mas para isso nós precisamos lutar, nós precisamos ter posicionamento, nós precisamos ter convicção, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé em Deus. Não olhar para os movimentos somente. Entenda bem então, nem sempre a maioria tem razão. Fique tranquilo quanto à maioria, fique muito tranquilo. A maioria nem sempre está com a razão. Nós sim precisamos decidir aonde nós queremos chegar. Você já decidiu?
O que você quer para o dia de amanhã? Você quer passar o dia inteiro chorando? Ou você quer passar um dia feliz? O que você quer para o dia de amanhã? O que você quer para a semana seguinte? O que você quer para essa semana? Qual é onde você quer chegar essa semana? A terra está diante de nós. Sabe essa crise que está acontecendo? Aí é o gigante que nós temos que vencer. Aí é o povo que está tentando nos atrapalhar. É o povo que é grande. Mas em Cristo, nós somos iguais. Todos nós aqui somos mais do que vencedores. Eu sou e você é mais do que vencedor. Não há ninguém aqui melhor. A palavra de Deus nos nivela no mesmo patamar. Nós somos os espias. O problema é o tipo de espia que você é. As adversidades, elas não podem nos abater. Porque a maior adversidade, ela já foi vencida. E a maior adversidade que nós tínhamos era a morte. E a Bíblia diz que Cristo venceu a morte. Então não há adversidade maior que a morte. E ela já está vencida. Por este motivo, eu e você temos motivo de sobra para nos alegrar, para sermos gratos a Deus. Mas o que fazer? Se posicionar. Não, se posicione, irmão. Se posicione. Depende só de você. Depende só de mim. Não depende de mais ninguém. Eu não preciso estudar um livro para tomar posição. Eu preciso sim olhar para Deus e se posicionar, pautado na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus deseja para mim? O que Deus quer para mim? Uma coisa eu garanto: Deus não quer ver você abatido. Deus quer ver você feliz. As pessoas que andam ao seu lado querem olhar para você e encontrar esperança. A Bíblia diz que nós somos luz. Se nós somos luz, nós precisamos fazer jus dessa luz. A Bíblia diz que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do estrado. Os irmãos sabem o que é candeia, né? Lâmpada de lamparina. Quem já morou numa casa assim sabe o que eu estou falando. Coloca no lugar mais alto, para que todos possam receber dessa luz. Ninguém pega uma lâmpada, vamos facilitar, e coloca debaixo da cama. Você já viu lâmpada debaixo da cama? Só se estiver queimado. Ninguém coloca, porque ela não tem serventia nenhuma. Você acender uma lâmpada e colocar debaixo da cama. A lâmpada fica num lugar central, fica no alto, para que todos possam ver. Deus quer nos usar a ponto de que as pessoas possam conhecê-los através da nossa vida. Isso vai trazer alegria no nosso coração. E você vai dizer também: eu estou 110%. Já pensou se amanhã você encontrar com alguém, principalmente os desanimados? Gente, como é gostoso. Amanhã, Jesus, põe uns 10 desanimados diante de mim, que eu quero alegrar o coração deles. Jesus, eu tenho fé, põe uns 30 desanimados amanhã, eu quero alegrar o coração desses desanimados. Você chegar diante de uma pessoa que só fala em derrota, a hora que a pessoa fala: como é que está seu dia? Está 110%. Nossa, o que é isso? É 110, porque começou o dia agora. De tarde você passa aqui que você vai ver quanto vai estar, eu vou explicar para você. Ah, mas então está vendendo muito no seu comércio? Você não sabe o que vai vender na parte da tarde. Eu estou só preparando agora. De manhã eu já pedi para Deus nem mandar muita gente, que eu preciso arrumar aqui, arrumar troco, porque é à tarde que vai chegar a benção. Irmãos, nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos começar a acreditar nos milagres na nossa vida. É questão de posicionamento. Senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Deus quer nos abençoar. É assim que nós vamos vencer as crises. É assim que nós vamos passar por essa dificuldade que o país está enfrentando. É desse jeito. Só tem uma maneira: é se posicionar, pautado na vontade de Deus. Pedir a Deus uma visão espiritual. Na sexta-feira, nós estávamos aqui e as crianças cantaram um hino maravilhoso. Eles abrem os olhos do meu coração. E eu lembrei, o Salmo 119, no versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos, o salmista diz, para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
desvenda os meus olhos, é pedir para Deus uma visão espiritual. Senhor, mostra para mim, no meio dessa turbulência, mostra para mim o que eu tenho que fazer, mostra para mim de uma forma ampla, mostra de cima para mim o que eu posso fazer. É pedir a Deus, que Deus amplie a visão. Aí nós vamos vencer a crise. Ter convicção, não preciso nem falar mais, tem que ter convicção. Irmãos, o Deus que nós servimos é maior do que toda a diversidade que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então por que às vezes nós valorizamos mais aquele que está no mundo? Convicção, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Eu vou vencer, eu vou lutar, essa semana vai ser diferente, essa semana vai ser especial, eu tenho convicção, porque Deus é comigo, Ele garante, não é porque eu quero, é porque Deus já prometeu. Por mim eu nem conseguiria, mas o meu Deus vai na frente, o meu Deus me abençoa, por isso eu acredito. O texto diz, olha, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Essa palavra não temais, ela é tão interessante. Se nós procurarmos na Bíblia toda, nós vamos encontrar ela 366 vezes. A perfeição de Deus. Até para o ano bissexto tem uma palavra não temais. Todos os dias que você se encontrar em meio a uma dificuldade, você pode ir na Bíblia que tem uma palavra para você, não temais. Não temais, eu sou contigo, eu estou com você. Então não abra mão da sua fé, não abra mão, não abra mão. Se você está aqui hoje é porque você tem fé, sem fé você não estaria aqui nunca, porque você foi movido pela fé a estar na casa de Deus. Então não abra mão. Você já chegou até aqui, meu irmão, daqui até a terra prometida é um pulinho, Deus já colocou diante de nós, a nossa terra prometida está da porta para fora ali, ó. Nós estamos prontos para sermos abençoados na terra prometida. Nós só precisamos ter convicção. Mas o último passo, seja obediente. Não ultrapasse limites. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Seja obediente. Quando Deus falar, vai para a direita, não queira ir para a esquerda. Quando Deus falar, continua, não abra mão. Quando Deus falar, pare, pare. E quando Deus falar, siga, siga. Seja obediente. Não fique questionando Deus. Não fique questionando a maneira que Deus está fazendo. Não fique questionando as coisas que estão acontecendo. Todas as adversidades, elas têm um propósito, nos tornar mais forte, nos tornar mais preparado, amadurecer a nossa vida. Nós só amadurecemos quando nós passamos pela adversidade. Eu tenho algo que eu sempre pensei a respeito disso, e graças a Deus eu já precisei, então eu sei o valor de uma cesta básica. Só quem já recebeu um dia uma cesta básica para matar a sua fome, sabe o quanto vale de verdade uma cesta básica. Porque às vezes nós falamos de cesta básica e dá a impressão que não é nada. Será que não é nada? Se um dia você já precisou e alguém trouxe até você, você sabe quanto vale uma cesta básica. Gente, olha, de verdade, goiabada é um negócio ruim. Mas uma goiabada de uma cesta básica, gente, é coisa fantástica. Aquela goiabada quadradinha, que faz muito tempo que ela está lá, porque eles compram da mais barata, mas ela é gostosa, irmãos. Porque quando a gente recebe uma cesta básica, nessas condições, não quem trabalha e recebe, mas numa condição adversa, a goiabada é fantástica, vira um petit gâteau. É muito bom, ela é saborosa, mas só sabe o valor quem um dia já passou essa necessidade. Então, na adversidade, nós nos tornamos mais fortes. Então não são as adversidades que vão trazer derrota na nossa vida, é a maneira que nós olhamos para a adversidade, é como nós temos olhado para aquilo que está diante de nós, vivendo a vontade de Deus no meio das adversidades. Olha que coisa linda, Deus tem bênção para nós, nesse país, aonde Deus nos colocou.
Deus tem bênção para nós, na nossa cidade. Deus tem bênção para nós no nosso bairro. Deus tem bênção para nós na nossa casa. Deus tem bênção para nós na nossa vida. Então acredite em você, porque você é um projeto de Deus. Vamos colocar em pé? Acredite em você. Saia daqui acreditando em você. Saia daqui acreditando, olha, eu sou um projeto de Deus. Deus tem promessa para mim. Essa semana vai ser uma semana de vitória, porque eu vou obedecer a Deus, eu vou acreditar, ninguém está vendo, mas eu vou acreditar. Eu tenho um monte de conta lá na minha geladeira, mas vai ser uma benção, porque eu vou aprender a somar, vou usar essas contas e vou somar, vou aprender a fazer conta, vai ser maravilhoso. Irmãos, acredite, Deus é fiel, Deus é poderoso. Aleluia. Basta nós crermos, nós não podemos chegar aqui e voltar 90%, saia daqui no mínimo 110% nessa noite, saia daqui 110%, animado, acreditando, acredite, você é um projeto de Deus. Deus chamou você para habitar numa terra que mana leite e mel, cheia de gigante, mas mana leite e mel. E o foco de Deus é no leite e no mel, é nas coisas boas, não são nas adversidades. Use a adversidade ao seu favor. Olhe bem para a adversidade, você vai ver. Sempre que você parar num congestionamento, pode observar, vai ter um monte de gente sorrindo, feliz da vida, porque eles não estão olhando com os mesmos olhos que você está olhando. Eles estão olhando para as oportunidades. E nós temos oportunidade. Deus tem colocado oportunidades diante de nós. Por isso que todos os dias Deus permite que eu e você se coloque em pé, abra os olhos. Deus tem oportunidades para nós. E essa semana é uma semana de oportunidade. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 5 coisinhas para você lembrar. Posicionamento. Se posicione. Peça a Deus uma visão espiritual. Não abra mão de convicção. Deus colocou no seu coração essa convicção. Não abra mão. É uma convicção. Foi Deus que colocou no seu coração. Não abra mão da sua fé. Nada pode abalar a sua fé. Nenhuma circunstância. Seja obediente. Seja obediente. Obediente à palavra de Deus. Se Deus disse, Deus disse. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Esteja atento. Deus te chamou para ser um vencedor. Aleluia. Talvez você chegou aqui hoje precisando de uma resposta para a sua semana, precisando de uma resposta para as suas indagações, precisando de uma resposta para esse momento, precisando de um ânimo para vencer essa semana, precisando ouvir algo, ouvir uma direção de Deus para a sua vida, precisando tomar uma decisão, precisando se posicionar. Não abra mão. Esse culto é especial. Deus marcou conosco com o propósito de nos abençoar. É aquilo que nós vamos fazer com aquilo que nós ouvimos nessa noite que vai fazer a diferença na nossa vida nesta semana. Que tem gigante, eu também sei que tem, porque eu não sou cego. Que tem adversidade, eu sei que tem adversidade, porque eu também vivo no mesmo lugar que você vive. Mas uma coisa eu garanto, maior é o que está em nós. Em Cristo nós podemos todas as coisas, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu não abro mão de ser mais, para se tornar somente um vencedor. E você possa sair daqui convicto, posicionado, porque Deus tem algo especial para você nesta semana. Você que precisa de um toque de Deus, aí no seu lugar mesmo, não vou pedir para ninguém vir à frente não, aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração e fale com Deus a respeito daquilo que você necessita, em qualquer área. Deus é especialista em colocar um lápis de cor na mão de uma criança quando ele precisa.
Deus entrega um copo de água quando alguém tem sede. E Deus entrega um comércio gigantesco quando Ele promete para alguém também. Então não há nada impossível para Deus. Não torne um milagre impossível na sua vida. Simplesmente acredite. Somente acredite. Se você precisa de um papel, Deus vai colocar um papel nas suas mãos. Se você precisa que alguém assine algo ao seu favor, Deus vai colocar essa pessoa com uma caneta na mão para assinar ao seu favor. Deus é fiel. Creia, somente creia. Se você precisa de um milagre na sua saúde, em alguma área física no seu corpo, Deus pode e deseja neste momento trazer cura. Se você precisa que Deus te coloque em pé novamente, porque por algum motivo você desanimou, você veio nesse culto para isso nessa noite, e Deus se faz presente. Pai Celestial, no nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. A Tua palavra, ó Deus, é que conforta o nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, que em alguns momentos nós até pensamos em desanimar. Em alguns momentos, ó Deus, nós queremos parar nesta jornada. Em alguns momentos, ó Deus, vem o desânimo em nossas vidas e nós queremos desistir de tudo. Mas nesta noite, ó Pai, nós chegamos até a Tua casa e através da Tua palavra nós podemos compreender que o Senhor deseja muito mais para nós. Que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito específico de mudar, Senhor, algumas áreas da nossa vida, nos trazendo a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na Tua casa, a alegria, ó Deus, de ser Teu filho, ó Pai. Então, Senhor, nos abençoa. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, Pai, cada adversidade, cada dificuldade, cada momento adverso que tem chegado diante de nós, e nos abençoa, Senhor. Abençoa cada irmão que se posiciona agora diante do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada pedido de oração. Abençoa, Senhor, a cada pedido que tem sido colocado diante do Senhor em oração, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a cada limitação nossa. Amplia a nossa visão espiritual. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, que nós possamos contemplar, Senhor, a Tua beleza, a Tua bondade em todas as coisas. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, crendo, ó Pai, que nós somos mais do que vencedores, que esta convicção seja implantada no nosso coração, que nós possamos sair daqui, ó Deus, não de cabeça baixa, mas que nós possamos sair daqui com uma visão ampliada de todas as coisas, Pai. Nos dá uma semana cheia de paz, uma semana abençoada, que nós sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito, ó Deus. Se alguém precisa nesse instante receber cura, ó Pai, a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Então que seja derramado no nosso meio uma unção de cura neste momento, e vidas sejam tocadas pelo Senhor agora, e vidas sejam curadas agora nesse instante, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Vai abençoando, vai trazendo alegria, vai fortalecendo, Senhor, a cada um dos Teus filhos, ó Pai, que os Teus filhos recebam de Ti agora aquilo que eles desejam, aquilo que eles almejam, aquilo que eles esperam, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós sabemos que pela fé nós podemos todas as coisas, nós sabemos que pela fé nós conseguimos mover e mudar circunstâncias adversas na nossa vida. Então que essa fé, ó Deus, seja acrescentada em cada um aqui nesta noite, ó Pai, e que ao sair da Tua casa, a convicção plena de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor está conosco, que nós não podemos e não devemos temer nada, pois o Senhor tem nos dito: não temais. Então, Senhor, abençoa o Teu povo, Pai. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, e fortalece cada um de nós, nos dando a alegria necessária para continuarmos nesta peleja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus possa abençoar a sua vida, alegrar o seu coração, que Deus te dê 110% a mais do que você já tem de convicção, de fé, de visão espiritual, que você saia daqui 110% nessa noite. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus te dê uma semana repleta de alegria, que esta semana você possa iniciar aquilo que você almeja há tanto tempo.
Que esta semana haja um posicionamento na sua vida, pois Deus com certeza vai te surpreender nesta semana. Basta você estar atento, basta você estar aberto ao novo de Deus. Não se feche para Deus. Milagre não se explica, simplesmente milagre acontece. Quando tiver só água, pode ficar tranquilo, que Deus transforma a água em vinho. E o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Dá a mão para quem está do seu lado, para nós orarmos mais uma vez, agradecer a Deus. Aleluia, aleluia. Lembrando os irmãos que amanhã tem oração, terça-feira um culto com as mulheres aqui, tempo abençoado, quarta-feira um momento especial. Deus tem bênção para as nossas vidas, tarde da bênção na quinta-feira, sexta-feira culto espetacular, não falte, venha, vai ser bênção. E no próximo domingo nós teremos ceia, e na ceia traga alimento, não esqueça de trazer o seu alimento, vai ser muita bênção, alguém vai receber e vai ser muito feliz com aquilo que você trouxe, amém? Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por estar na tua casa e poder adorar ao teu nome. Abençoa cada um, ó Deus, cada família representada aqui. Despede, Senhor, esta família, ó Pai, família do Senhor. Que cada um volte para o seu lar, coberto pela tua mão poderosa. Que haja, Senhor, uma semana especial diante de cada um dos teus filhos. Que haja alegria, que haja prosperidade, ó Deus. Abençoa, Senhor, os propósitos, ó Pai, de cada um dos teus filhos. Fortalece a cada um, ó Pai, e leva-nos em paz. Guarda, Senhor Deus, a mente, guarda o coração, guarda os passos de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que a boa mão do Senhor seja com todos, ó Pai, hoje e todos os dias dessa semana e até a consumação dos séculos. Nós cremos no teu poder, nós sabemos que o Senhor é conosco. Então que essa terra que mana leite e mel seja habitada por os teus filhos que aqui estão, pelos Josués e pelos Calebes que o Senhor trouxe aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.